Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast da The Athletics School Podcast Brasil. Hoje a gente vai falar sobre terapias holísticas e como a gente pode aplicar isso nos esportes. Então eu trouxe aqui a Tina e a Fran. Para quem não sabe, a Tina é minha tia, a Fran é minha mãe. Aprendi demais com elas, então é por isso que eu decidi trazer elas aqui. Então, assim, queria que vocês começassem, contassem um pouco da experiência de vocês, e aí a gente entra um pouco ali nas terapias que eu acho que tem muito a agregar para quem está ouvindo a gente. Então, Tina, se você quiser se apresentar. Me apresento. Primeiramente, Tina é para os mais íntimos, né, Igor? Sim, 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 é verdade. É familiar, né? Meu nome é Leontina Corinti Trentin. Eu sou diretora do Instituto Atlântida. É um centro terapêutico, né, que forma terapeutas, psicoterapeutas, consteladores, apômetras, hipnólogos e aí por diante. E esse centro terapêutico, ele é focado em terapias holísticas. Então, há 16 anos, nós estamos no Instituto trabalhando com o que a gente ama. Depois a Fran vai falar também, mas isso é algo muito importante para que a gente diga aqui também, Igor, fazer o que ama, ganhar dinheiro com o que ama, né? E o que a gente ama também fazer parte da evolução do planeta e ajudar as pessoas, né? Então, eu estou nessa área há muitos anos, estou muito feliz e seria muito legal a gente começar a falar também nos esportes, né? Aos desportistas, a importância do equilíbrio do corpo, da mente e da alma. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada, Igor. Obrigado você por aceitar o convite. E você, mãe, vai falar aí como tua experiência. Bom, eu sou Francilene Corinti, estou no Instituto Atlântida há uns 10 anos e a minha história com terapias holísticas começou do acaso. Eu sempre trabalhei na área no comercial, na empresa, e de repente caí lá no Instituto junto com a Léo e comecei a fazer os cursos. Então, há 10 anos eu venho fazendo os cursos, dando cursos, e tudo isso, todas essas terapias, eu aplicava com o Igor nos treinamentos dele, durante a vida toda. E a gente vem vendo o efeito dessas terapias sendo aplicadas, que tem um resultado excelente. Então, não é exatamente só no esporte, é no ser humano. Então, como a Léo já falou, a gente faz trabalha corpo, mente e alma para ter o equilíbrio. Então, isso em qualquer área da nossa vida é interessante que seja aplicada. Depois a gente fala mais detalhadamente sobre cada técnica, né? Uhum. Mas a gente tem muito resultado com as terapias holísticas em várias áreas. E eu acho legal falar que a gente fala medicina alternativa, né? Que é importante para quem está ouvindo também a gente dizer que, lógico, a gente não é contra a medicina. É, Alopática. exato, que a gente concorda, acha que tem que ir lá e as duas, o poder realmente está nas duas ali conectadas, né? E, E, na e aí eu verdade, queria. Igor, hoje mudou Aham, um pouco a nomenclatura. Você fala em medicina complementar, porque é uhum. exatamente isso que significa, né? Um complemento da medicina alopática, da medicina tradicional. Sim, sim, não, eu acho legal. E como eu decidi trazer vocês aqui, porque eu sinto que me ajudou muito e ainda ajuda, né? E eu acho que seria egoísmo da minha parte não compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessas terapias. E Tina, eu ia te perguntar como que começou para você é,
essa terapia? Como você descobriu e o que te fez decidir trabalhar com isso? Legal. Na verdade, eu venho da alta administração, né? Muitos anos em empresa, em grande empresa, mas sempre focado, sempre buscando essa parte holística, porque eu sempre entendi que um bom empresário, Igor, ele tem que estar equilibrado, você concorda? Se Totalmente. ele não estiver equilibrado, corpo, mente e alma, ele não consegue coordenar, dirigir, né? Ele não consegue fazer com que os seus colaboradores possam segui-lo da mesma forma. A energia da empresa vai por água abaixo. Empresas do mesmo ramo, com o mesmo produto, tudo igual, umas dão certo, outras não. Por quê? Né? Então, sempre fui desta área administrativa, mas estudando toda a parte espiritual, toda a parte terapêutica, e aos poucos, né, aplicando, inclusive eu tenho um livro que fala de inteligência espiritual corporativa, né? Se alguém quiser maiores detalhes, depois a gente passa. Então, dessa forma, eu comecei a estudar, né? Sempre estudando, vendo o que traz um equilíbrio para o ser humano, o que a gente pode fazer para aquela pessoa que ela tem tudo na vida, mas ela está em depressão, né? Aquela pessoa que não acha o porquê, mas ela está num estado psíquico alterado, ela está mal, de alguma forma o trabalho não vai bem. Então, foi através, né, desses estudos, depois de muito tempo na empresa, eu saí dessa empresa, onde eu agradeço muito, tive muito aprendizado, e formei a minha empresa, que é o Instituto Atlântida, focado em ajudar o ser humano. Como você muito bem colocou, nós olhamos com muito bons olhos aos médicos da terra, né? A medicina tradicional, porque se chegar para um terapeuta, para um psicoterapeuta, né? Alguém que precise consertar um braço, que teve uma queda, alguma coisa assim, nós não sabemos consertar, porque nós somos médicos da alma. Então, os dois são muito importantes, né, para o ser humano. E a partir dali, comecei a perceber que quando o ser humano olha para dentro de si, quando ele começa a ter o conhecimento de que de onde vem, os porquês, por que ele sente mal, da onde está vindo essa energia, que não é somente o físico, a terceira dimensão que importa, é muito além. E aí nós fomos observando a cura das pessoas, a mudança de vida das pessoas. E aí que tudo se formou com o Instituto Atlântida, que hoje nós somos muito felizes por fazer todas as pessoas que passam por lá se modificar, se melhorar. Legal. Não, duas coisas que você falou que eu achei muito legal. Você comentou das empresas, das empresas que dão certo e as empresas que não dão certo, né? E eu acho que cada vez mais a gente vê as empresas elas se humanitizando, né? É, é, essas vezes palavras em inglês eu esqueço em português. É, pensando mais na pessoa, né? E não só não na pessoa como um CPF, mas a Fran como a Fran e a Tina como a Tina, né? O Igor como o Igor, não como só mais um número, né? Eu acho que isso é muito importante também, acho muito legal. E outra coisa que você comentou de se autoconhecer, né? No outro podcast com o Thales, ele comenta a importância de se conhecer, né? E a gente conversou sobre isso, falando como a importância de se conhecer e como isso ajuda a gente no esporte, né? Não só para
para saber lidar melhor com os obstáculos que aparecem, né? Mas também para, assim, para a gente poder ajudar as outras pessoas ao nosso redor. Exatamente. Essa colocação, Igor, que eu fiz, né, de empresas iguais, similares, umas conseguem ir bem, outras não, é uma comparação que a gente deve fazer em qualquer questão. Sim. Né? Seja um pai de família, seja uma mãe, seja um desportista, seja um jogador de futebol, né? Seja um estudioso de alguma área, um profissional, um engenheiro, um professor. Por que um se dá bem e o outro não? Sim, né? exatamente. Então, e aí nós vamos descobrir que a diferença, né, está no equilíbrio emocional, mental e espiritual. Sim, concordo. E mãe, queria que você falasse um pouco mais do como você chegou. Eu sei que a Tina já começou a implementar isso na nossa família, né? Mas o que clicou na sua cabeça ali que fez você ir para esse lado? Então, na verdade, no início de tudo foi muito por acaso. Eu estava sem trabalhar e resolvi ficar lá no Por Instituto. acaso, né? Nada é por acaso, né? Nada. Mas eu resolvi ir no Instituto ajudar lá e comecei a ficar para cuidar de um curso. O primeiro curso que eu fiz foi cromoterapia, depois eu fiz curso de Reiki, e no início não fazia muito sentido. Eu era muito. Era um curso, né? Era muito materialista. Eu não olhava muito esse lado humano, meu mesmo, né? Não dos outros, mas meu mesmo. Então, não fazia tanto sentido. Aí você fica com aquela dúvida: funciona você usar uma cor para fazer uma cura? Parecia inadmissível. Lunático, né? Eu falei, esses caras estão loucos. Mas tá bom. Fiz o curso de cromo, não aplicava. Fiz o curso de reiki, fiquei meio assim. E aí fui fazer outro curso de reiki. Aí começou caindo as fichas que as terapias funcionavam, faziam bem. E aí fui fazendo o curso. E até hoje eu faço curso e não vou parar. Eu ia falar isso agora, nunca parou de fazer curso, né? Eu parei. Porque, assim, quando você descobre uma técnica, você abre a sua mente e você vê que quanto mais você estuda, menos você sabe, porque tem muita coisa para a gente aprender nesse mundo. Então, e você fala, nossa, tem essa técnica, aquela técnica é melhor? Não, mas ela talvez você consiga trabalhar com ela pessoas diferentes. Então, e assim, usando essas técnicas, porque as terapias holísticas, quer dizer, o todo, a gente não trata o sintoma, a gente procura tratar a causa. Então, chega uma Exato. pessoa lá com uma dor, você vai descobrir o porquê que está causando aquela dor. Você não vai só eliminar a dor, né? Então, você vai descobrindo cada dia mais que essas terapias são milenares, mas a gente não tinha essa noção, né? Então, a gente vai aprender tudo agora mesmo. Mas aquele chazinho de camomila que a avó fazia, que a gente achava que era só... Eu não sei se você lembra na escola, que qualquer dor que tinha lá, tomava um chá e melhorava. Não é só para placebo, não. Eles funcionam mesmo. Os nossos antepassados têm, a cultura deles é uma cultura científica. Ah, legal. E eu gostei do que você falou quanto mais você acha as terapias, né, uma coisa que você aprende que você sabe menos, né? Achei isso muito legal porque comentei isso nos outros podcasts, até em inglês, e eu e o Gustavo a gente sempre comenta porque tem muito conhecimento lá fora, né? E então é importante a gente saber quais conhecimentos são importantes, óbvio, para a gente, que são aplicáveis na nossa vida, mas o nosso cérebro, quando a gente aprende uma coisa nova,
ele expande e ele nunca mais volta ao tamanho normal, né? E isso é como se fosse, comentei com o Thales também no outro podcast, que é uma coisa meio que viciante, né? Você não para de... Você não quer parar de aprender mais, porque você sabe que tem muita coisa lá fora e são coisas que vão te agregar, né? Nem tudo, mas muitas coisas tem para te agregar lá fora. E aí, pode falar. Apesar das técnicas serem milenares, tem muita coisa que ficou perdida. E no dia a dia, com toda essa nossa evolução, vai se descobrindo novas maneiras, novos jeitos de serem feitas e, às vezes, facilitando ou, às vezes, ampliando essa aplicação de uma maneira que seja mais eficiente do que a gente já sabia. Então, sempre estar se atualizando faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. E aí eu queria começar a entrar um pouco nas terapias. Tina, assim, a gente já comentou muito sobre meditação, né, e tal. Acho que já é mais comprovado que meditação ajuda muito em qualquer área da sua vida, principalmente os atletas que normalmente passam por momentos de estresse muito grande. Existem atletas que fazem isso, atletas profissionais que procuram sempre estar meditando. Então, eu queria que você falasse um pouco da meditação, o que como fazer, quais são os benefícios da meditação. Queria que você fosse ali em geral um pouquinho sobre meditação. Legal. Para saber, os grandes mestres que já estiveram na Terra e que ainda estão, todos meditavam. Tá? Por quê? Veja, o pessoal confunde um pouco que a meditação você tem que ficar completamente sem pensar em nada. Você tem que estar num local que não tenha som. Você não tem que nada. A meditação, né, é você se acalmar. Aonde quer que você esteja. Se você tem oportunidade de estar num local bem gostoso, bacana e tranquilo, ali meditar com o seu som, seja uma meditação guiada ou não, perfeito. Uma roupa gostosa é o ideal. Você relaxa mais ainda. Mas isso não quer dizer que só se você tiver esse momento certo, que não tenha ninguém, que não tenha isso, é quase impossível da gente achar esse momento. Então, a meditação é acalmar o corpo e elevar a alma. É nesse momento que você consegue receber as inspirações sua e do cosmos. É nesse momento que você consegue observar aonde você erra e aonde você acerta. O seu corpo, né? Você começa a ter um equilíbrio celular, a corrente sanguínea, o equilíbrio dos órgãos, o equilíbrio dos chakras. Enfim, a meditação traz a saúde física, a saúde mental, o equilíbrio emocional e espiritual. Então, você quer decidir algo, medita para ver o que é melhor. Porque senão você está no piloto automático e quer decidir sobre algo muito importante na sua vida, ou não tão assim, mas algo na sua vida, e você não consegue decidir. E você toma tratativas erradas, que a meditação te faz entrar no equilíbrio, corpo, mente e alma. Meditação, Igor, eu poderia ficar aqui 3, 4 dias falando sobre ela. Também tem um vídeo para iniciantes, né? É só colocar Leontina, meditação para iniciantes. Lá tem um vídeo que eu coloco, eu falo bastante sobre como tem que ser. A meditação é para qualquer um. A meditação é para te trazer um equilíbrio
Por exemplo, os jogadores, né, Igor? Uhum. Muitas vezes eu estou assistindo algum jogo, meu marido adora jogo, né? E às vezes eu estou assistindo e você vê aquele jogador que joga muito bem, que tem muita técnica, que é fantástico. Naquele dia, ele não faz nada. Ele está em total desequilíbrio. Tudo que ele faz dá errado. Às vezes, aquele dia, aquele mês, e às vezes anos. Mas você sabe que é um mega jogador, tem muita técnica, sabe muito, se doa muito, faz muito, e ele não vai bem. Algo dá errado. O que é esse algo? É o equilíbrio que ele não está buscando em todas essas áreas. Por isso, Igor, que a gente fala que o conhecimento é o maior bem do ser humano, é o maior trunfo, sabe? O conhecimento é algo que vai fazer você mudar a sua vida, porque você passa a estudar o corpo, a mente, a alma, os porquês. Por que que você tem depressão? Por que que você tem tristeza? Por que que você não gosta de algumas pessoas? Por que que você gosta de outras? Enfim, eu só quero o recado hoje da meditação, eu quero deixar, o resto vocês vão encontrar de informações, né? Se quiser entrar no meu canal, tem muitas meditações que eu faço guiada para facilitar, mas a meditação, gente, é para todo mundo, é para você que está nos escutando, independente do que você seja. Se você quiser ser o melhor empresário, o melhor pai de família, mãe de família, professor, jogador, artista, engenheiro, você precisa começar a meditar. Agora tem algo muito legal, Igor, porque aqui no Brasil, principalmente, eu não sei dizer por aí, mas a gente já vê as criancinhas na escola com horários de meditação. Uhum. Isso é tudo muito lindo. Já fomos em vários lugares da aula de meditação. Temos muitos alunos aprendendo. Na verdade, nos nossos cursos, todo tipo de curso, você vai ver inserido a meditação. Então, está tudo muito lindo. E eu fico muito feliz com isso. Então, medite. Você mesmo sabe o bem que a meditação nos traz, né? Sim. Não, Antes de meditar, você é uma pessoa. Depois que você medita, é outra. Ai, não consigo meditar, não presto atenção. Não tem problema. É prática. Prática, prática. Eu medito há muitos anos. Eu faço meditação há muitos anos. E tem dia, Igor e Fran, que eu não estou legal. Tem aquele dia que você não conseguiu direito, que você ficou pipocando. Tudo bem, sabe? Então, aproveita o que você pode naquele dia, porque isso vai te equilibrar e vai mudar a sua vida para melhor. Uhum. muito bom. Eu estava fazendo umas anotações aqui, porque você comentou os líderes, né, as pessoas importantes que viveram esse mundo, eles faziam meditações, né? Tem um livro do Marco Aurélio, que ele foi imperador, e o livro Uhum, dele chama Meditações, né? uhum. E é o que você falou, né? Infelizmente a gente pensa muito que meditação é você sentar de joelho, né? Colocar as Tem mãos que ser assim, monge, né? tem que ser um monge para meditar, né? E não necessariamente. Não. Então, ele falava muito, ele pensava e ele fazia aqui fala journal, né? Mas na verdade não é jornal, é como se fosse fazia anotações dele sobre o dia, né, e tal. E era literalmente uma meditação, só que ele passava para o papel, né? E isso acabou virando um livro que fala muito sobre o estoicismo hoje em dia, né? Uhum. Ah, e é muito legal porque assim cada um tem a sua forma de meditar, né? E cada um Sim. se acha, né? A gente volta para aquele ponto de se autoconhecer, de você acha a melhor maneira para você meditar, né? Eu gosto de meditar, às vezes fazendo a meditação guiada no YouTube, a que você tem.
Às vezes eu só sento ali no meio da natureza e serve como meditação, né? Uma coisa que o Augusto Cury falava muito, que depois que a minha mãe insistiu para eu ler o livro várias vezes, eu acabei lendo e aprendi, ele falava contemplar o belo, né? Que não se passa mais que uma forma de meditação também, que é você parar e contemplar as coisas ao seu redor, né? Porque é o que você falou, hoje em dia a gente tem tanta coisa à nossa volta que na verdade são coisas desnecessárias, né? A gente tem Exato. uma criança de, sei lá, 5, 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha antigamente. Com Então, certeza. então é importante para a gente parar, né, e voltar aos princípios, né, e se organizar mentalmente, espiritualmente, né, para aí sim poder voltar a performar novamente, né, no físico, né? Então, eu acho que a meditação é só a foundation que a gente fala, né, a base de tudo para ter uma vida equilibrada ali para você, se você quiser alcançar alguma coisa, a meditação, começa com a meditação para você poder se Exato. acalmar e depois, questão até de visualização, né? Eu gosto de fazer, por exemplo, antes de jogo, eu costumo fazer uma visualização também, que não passa de ser uma outra maneira de meditar, né? Então, legal, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando de meditação, porque eu Com acho que... certeza, com Aham, certeza. A meditação dá para você buscar de tudo, sim, tudo quanto é tipo de vivência, né? Você faz através da meditação. exato, exato. Não, eu acho que, cara, eu tento... A meditação é muito grande, né? O poder da meditação é grande demais para a gente falar disso, né? Mas, enfim, vamos começar a falar de outras terapias também, mas, assim, para quem está ouvindo, se quiser mais informação, eu acho que o Instagram de vocês está aí para sempre falar mais sobre, tem um canal do YouTube, tem os livros da Tina, tem um instituto para quem puder ir lá, eu recomendo, porque eu sou quem eu sou hoje por conta do Instituto, né? Ai, que lindo! Mas enfim, indo para outras terapias que eu acho legal comentar, que eu senti muita diferença no meu dia a dia e também eu procuro ajudar outras pessoas, não só no físico, mas ajudar na parte mental, espiritual também, que é a aromaterapia, né? Então, mãe, se você quiser falar um pouco sobre a aromaterapia, o que como usar os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais para quem não sabe, os benefícios e como os atletas podem usar isso também. Então, a aromaterapia é uma terapia que vem da fitoterapia, que usa os óleos essenciais, então, através dos aromas. Então, é, os óleos essenciais, eles são o produto mais puro da planta. Ele é uma concentração muito alta, que é tirado da planta através de destilação. Então, por exemplo, um óleo essencial, com uma gota, você faz 25 xícaras de chá. Isso é só para saber como é potente. E, por exemplo, se você tomasse 25 xícaras de chá sei lá, de um capim-limão, por exemplo, você está sobrecarregando. Então, tem que tomar cuidado com o óleo essencial. Uhum. O aroma, ele trabalha através do nosso sentido, do nosso sistema olfativo, e é uma terapia que independe da pessoa acreditar ou não, porque a partir do momento que você sente o aroma, ele entra pelos nossos bulbos olfativos, chega até nosso sistema límbico, onde a gente tem a glândula, a amígdala, que é onde comanda as nossas emoções e pode ser despertados glândulas que vão liberar hormônios que vão modificar o seu corpo. Então, quando você sente o aroma de um óleo essencial de lavanda, logo ele vai ser sedativo, porque é muito rápido. O sistema límbico é o que funciona mais rápido do que
som, do que a dor, quando você sente uma dor, ou de uma aplicação na veia, através do nosso olfato é o que chega mais rápido. Mas são coisas assim comprovadas? Existem estudos que comprovam isso ou são coisas que se acredita que faz? Não, é tudo comprovado cientificamente. Tem muito estudo para a gente conferir. Aqui no Brasil, a gente trabalha com a Laszlo. A Laszlo tem muita informação, muitos livros, e é tudo comprovado cientificamente. Até, por exemplo, hoje, por conta de pandemia, existem até óleos que ajudam, por exemplo, a curar ou a evitar um Covid, comprovadamente, cientificamente, mas que a medicina tradicional às vezes não aceita, né? Sim. Mas é tudo comprovado, sim. A gente pode procurar trabalhos no próprio Google Acadêmico. acadêmico. Uhum. E até a gente estava falando da meditação, por exemplo, uma meditação, você utilizando um óleo essencial, vai potencializar aquela conexão que você precisa com o divino, com o sagrado, vai te ajudar a acalmar, vai ser interessantíssima para usar na meditação. Uhum. Bom, as formas de serem utilizadas, via olfato é a melhor, mas a gente também pode usar uso tópico, por exemplo, fazendo um creme, um spray. No caso de atletas, para um sintoma, para ajudar num sintoma, é interessante um creme ou um óleo, porque esse óleo essencial, por ser muito concentrado, ele tem que ser diluído numa base carreadora para poder usar direto na pele, porque o óleo essencial não pode pôr direto na pele, a não ser alguns casos que tem algumas exceções. E assim, por exemplo, uma batida, para uma dor. Mas o interessante, como a gente sempre fala, é que você vai tratar a causa, não o sintoma. Então, se teve um problema no joelho, você pode usar aromaterapia para poder tratar aquela dor que está naquele momento, mas você pode usar a metafísica para descobrir por que você teve o problema no joelho, porque, como a gente falou no início, nada é por acaso. O joelho na metafísica, por exemplo, ele representa a direção da vida que você quer tomar. Se você está em desequilíbrio, você acaba tendo o problema no joelho por conta dessa decisão que você tem. Então, você vai tratar também essa causa que é a indecisão. Fora isso, também pode ser usado para equilíbrio, né? Então, para ansiedade, para estresse, para você ficar mais focado. Você precisa de foco naquele dia no teu esporte, qualquer que seja. Sim. Então, por exemplo, você vai cheirar um óleo de alecrim. Você pode diluir ele numa base carreadora, você pode fazer um rolon, usar na pele e inalar, e vai te ajudar a ficar com foco. E não, às vezes nem sempre é só um óleo essencial, mas uma sinergia de óleos, que é de 3 óleos aproximadamente, tem uma composição, eu posso falar? Claro. Tá com tempo, por exemplo, se você juntar o óleo de alecrim com o óleo de hortelã e o óleo de limão, ele chama a sinergia do estudante. Porque o óleo de limão te dá foco, o óleo de alecrim te desperta, ele traz mais uma memória, ele te ajuda a memorizar, e o óleo de hortelã te desperta também. Então, essa sinergia é interessante para o estudo, para um treino, por exemplo. Você precisa Sim, com focar. certeza. Uhum. Não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Não, eu acho que sim. Eu acho que seria legal a gente fazer um podcast só para falar de todos os óleos que poderiam ajudar, né? Eu acho que são muitos, né? São muitos. Ah, mas, assim, você comentou da metafísica. O que seria exatamente a metafísica?
A metafísica, ela mostra para a gente, por exemplo, se você tem, quando você está com uma dor de garganta, com certeza, por trás dessa dor de garganta, tem um sapo que parou aqui na sua garganta. Então, quando você está com dor de garganta, se você analisar, puxa, o que será que aconteceu comigo que eu não pude falar e aquilo ficou entalado aqui? Aí começa a doer. Então, quer dizer, porque sempre todo sintoma vem de uma causa emocional. Então, aquela emoção, você não pôde ter falado e ficou aqui. O que a gente tem que fazer? Quando a gente faz essa analogia, quando você pensa dessa forma, bom, eu não poderia ter falado, então eu vou ficar com dor de garganta? Não, a gente tem que saber que tem coisas que a gente precisa engolir, digerir, porque não adianta só engolir, porque vai doer teu estômago, vai doer o teu intestino. Sim. Então, onde tiver aquela causa emocional parar, vai te acarretar o problema. Mas a partir do momento que você sabe disso, você olha para aquilo e fala, não, eu não posso falar, ele é meu chefe, eu não posso falar o que eu quero. Então, grita para o mundo, vai lá na floresta e grita, solta, libera aquilo, porque não vai adiantar você curar a tua dor de garganta com, sei lá, por exemplo, com um óleo essencial, com a medicina tradicional, qualquer terapia, se você não eliminar aquela causa emocional. Entendi. Não, legal. Eu queria perguntar para vocês, no Instituto, como que funciona o atendimento? Alguém que vem com um atendimento, que traz algum problema, se vocês tiverem algum caso de algum atleta que vocês possam compartilhar, senão não vale falar de mim. Mas como que funciona essas terapias para uma pessoa que vem para o Instituto e está com algum problema? Como que funciona? Posso falar um pouquinho, depois a Tina complementa. Por exemplo, a pessoa ela escolhe a terapia que ela vai fazer, né? Então ela fala, eu vou no Instituto para fazer um atendimento de auriculoterapia. Então ela vai passar com o terapeuta auricular e esse terapeuta vai analisar o processo dela e vai falar, não, esse daqui a Fran pode ajudar com a aromaterapia. Então ele vai indicar a minha terapia, a aromaterapia para esse cliente. Uhum. Ou não, ele está vendo ali que tem um trauma grande nesse momento, ele vai indicar uma terapia da Léo, que é regressão, desbloqueio, ou várias outras, todas, né? Porque a gente acaba trabalhando. A gente tem uma especialidade, mas todo mundo conhece de todas as terapias. Uhum. Ou então a gente vai indicar para esse atleta uma constelação, uma apometria, tudo depende daquela primeira análise ali, porque a gente faz aquela ficha de anamnese, e você vai descobrir que aquele trauma não foi só, aquele problema do atleta não foi só físico ali, tem a parte emocional, e aí você vai saber qual técnica que vai melhor se aplicar para aquele atleta. Uhum. Acho que a Tina pode complementar isso, falando mais e melhor. Veja, o cliente, quando ele chega porque ele foi indicado por alguém se deu bem com as técnicas, ou ele já tentou de tudo, ele está cansado da vida e tem uma última chance e ele quer se agarrar, né? Então, isso é muito legal, porque ele pode primeiro chegar falando, olha, eu já ouvi dizer que o reiki ele é muito bom, ou que é cromo, ou que é aurículo, ou aroma, enfim. Então, ele pega uma especialidade e ele te procura. Através dessa especialidade, o especialista atende e rastreia aonde precisa chegar. Tá? Então, eu também quero fazer uma colocação aqui, Igor, para os terapeutas, psicoterapeutas, consteladores, todo mundo que estiver me ouvindo, entender que
a união dessas técnicas nos traz a perfeição. Por quê? Você pode me procurar hoje, Igor, e hoje eu vou verificar que você talvez precisasse de uma terapia de pedras quentes, porque você está muito cansado, está muito no físico, está esgotado, precisa relaxar, precisa acalmar, precisa interagir com o mineral, né? Sim. E daqui 1 mês, 2 meses, você vai me procurar. Nós já estamos vendo vestígio de que você precisa de uma regressão de vidas passadas, ou talvez de uma constelação, de uma hipnose. Então, nós precisamos, o Instituto tem essa missão no planeta, de fazer entender que os terapeutas e todos dessa área, que nós precisamos estudar, conhecer. Como a Fran falou, você vai ser especialista de uma área, mas você precisa conhecer todas, porque a hora que eu for atender o Igor, eu sei o norte daquele momento que ele precisa, né? Qual a terapia que seria mais aconselhável nesse momento? Porque a gente vê muito, Igor, um sectarismo. Muito foi falado de sectarismo de religiões, de brigas, de guerras, né? E a gente está indo para um caminho de sectarismo de terapias hoje. Então, você pega a sua maleta, né? Estuda tudo que é possível, você vai ter uma gama de ferramentas para atuar com o seu cliente. Então, hoje, o hipnólogo, perfeito. O terapeuta de vidas passadas, maravilha. Aquele que soma a apometria, fantástico. Se precisar, vamos pela linha da constelação. Vamos utilizar a cromo junto naquele momento, né? Vamos passar a meditação como lição de casa, gestão de vida. E você vai somando. E você vai somando e fazendo com que o seu cliente comece a olhar para dentro de si. O mais importante para nós no Instituto, Igor, é que a gente consiga fazer você olhar para dentro e ver, caraca, quem é esse Igor? Olha a sombra. E vamos tratar a sua sombra. Você, ensinar você a ser uma pessoa melhor, a entender que você tem alguma dor. Essa dor está sendo gerada por toxinas psíquicas da sua mente, do seu eu espírito, que você traz, né, como carga e precisa, sim, descarregar, mas se você descarregar e não tratar, vai gerar uma patologia física e você vai morrer, talvez até logo, em pouco tempo. Se você entender que essas toxinas psíquicas estão indo para o seu corpo, para você ter a oportunidade de tratar, isso é fantástico. Você ganhou a vida. E, às vezes, em uma vida, você faz 15, 20. E passa a ser muito feliz, ter equilíbrio e ajudar as pessoas, como é o que você está fazendo. Né? Primeiro, você olhou para dentro de si, viu o mundo, o universo que pode te ajudar, utiliza para si, e hoje você faz podcast, você tem as suas amizades e você ajuda as pessoas. Então, essa é a missão de quem chega, de quem trabalha no Instituto, para quem chega, olhar para si. Porque, como a Fran falou, tem um problema no joelho. Vamos analisar, né? O que está acontecendo com você? Da onde está vindo esse bloqueio? E vamos desbloquear. E aí, Igor, a gente poderia ficar aqui meses e meses e não conseguiríamos falar de todas as terapias. Então, todas são ótimas para cada pessoa, para cada perfil, para cada momento, enfim. Só coisa boa. Sim, sim. Não, legal. Eu acho isso muito bom. Eu acho importante também
dizer para pessoas que estão assistindo a gente, né? São terapias que você pode procurar saber mais, você mesmo, você pode ler, mas nada como você consultar um terapeuta holístico, né? Um psicoterapeuta que tenha ali, como você disse, as ferramentas, né, necessárias para ajudar. E aí eu queria voltar um pouco e falar das terapias. Uma terapia que eu tive experiência muito boa, que eu uso até hoje, é o Reiki, né? E, Tina, se você pudesse falar mais ou menos o que é o Reiki, e aí eu vou te perguntando mais algumas outras coisas ali. Tá. Olha, gente, o Reiki é a porta de entrada para todo mundo que quer começar, né? Ou vai se tratar com Reiki e depois vai fazer um curso de Reiki, porque o Reiki, muito bem, o Igor perguntou, é uma terapia que é uma autoterapia. Você fazendo o curso de Reiki, que são 2 dias, você passa a se autotratar. O que é essa terapia? Resumindo, todo mundo que quiser pode entrar no site do Instituto Atlântida, que vai ter todas as informações, né, Fran? O nosso pessoal também vai dar muita informação, enfim. E a gente também tem vídeos por aí. Mas, assim, essa terapia é a captação da energia cósmica universal, porque todos nós já sabemos que nós somos energia pura. Então, você capta essa energia cósmica universal, né? Você potencializa ela através de símbolos sagrados, que é o Reiki, que é o de Mikao Usui, né? Podemos dizer que é o símbolo Daikomyo, que é o símbolo Hon Saze Shonen, né? Que é o símbolo Seireki e Chokurei. Esses são, né? Isso forma essa técnica. Então, você captou a energia cósmica universal, né? Potencializou ela através dos símbolos que já estão grafados no seu corpo espiritual e você canaliza a energia para o outro potencializada, né? Essa energia cósmica universal, junto com os símbolos sagrados, junto com a fraternidade do Reiki, você potencializa para você e para o outro. E o mais bacana, não tem espaço, não tem tempo. Você está aí nos Estados Unidos, você pediu para a gente te mandar um Reiki. Nesse momento, eu estou olhando para você, Igor, estou te mandando Reiki. Isso vai começar a equilibrar, porque são símbolos que equilibram o corpo físico, que equilibra o corpo mental, que equilibra o nosso corpo emocional e equilibra o nosso corpo espiritual. Olha que fantástico. E você, aos poucos, começa a ter. Se você tiver essa tratativa, Igor, porque assim, é diferente, a pessoa vai lá, aplica um reiki, recebe, que bacana, que gostoso, esquece. Nunca mais fala em reiki, nunca mais pensa em nada, não tem gestão de vida, não tem nada, não vai adiantar, ela enxugou gelo. Agora, uma pessoa que começa a se tratar, começa a estudar para se aplicar, olha, não tem o que você não cure, tá? E equilibre, né? Então, é um equilíbrio do seu corpo mental, espiritual, emocional, que gera o equilíbrio da cura do físico. Então, gente, isso tem muito material. E, pelo amor de Deus, um ser humano não pode deixar de ser um reikiano, como nós 3 aqui somos, né? Sim, sim. Então, assim, só para dar uma resumida aqui, para passar para quem está ouvindo a gente, para não ficar nada para trás. Então, basicamente, o Reiki é você transmitir a energia, certo? Potencializada por símbolos sagrados, sim, grafados no seu ser, que é quem é especialista
em aplicar, que é o terapeuta reikiano, entendeu? Então, também não é só ir lá, olhar os 4 símbolos e falar, vou aplicar o símbolo. Não. Você passa, né, por um momento espiritual, através dos mentores e da fraternidade do Reiki, que te capacita a ter esses símbolos no seu ser. Aí você potencializa eles para o outro, através da energia. Então, para você aplicar o reiki, você precisa ter o conhecimento. No caso Ter ali, um ter feito. terapeuta. Isso. Exato, exato. Ser um Você não. terapeuta reikiano, que é muito fácil. Uhum. Antigamente, né, Mikao Uzui demorava 1 ano, 2 anos com os alunos. Hoje não. Hoje o conhecimento está tão grande, tão lindo, que o ser humano já tem muito conhecimento. Como você falou, uma criança de 5 anos sabe mais do que um imperador do passado. Né? Então, isso acontece mesmo. Então, hoje o curso de Reiki ele é rápido. Até há 2 semanas atrás, eu estava em sala presencial e com vários alunos de vários estados, inclusive com uma aluna dos Estados Unidos. Não é, Fran? Nós estávamos... Então, hoje, a gente dá o curso até virtual. Entendeu? E hoje caiu por terra tudo que tem que ser presencial. Não tem que ser nada. Mas eu estou roubando a sua fala, né? Pode falar, Igor. Não, que ele manda a gente falar do que a gente ama, entendeu? Se ele não parar, se você não parar a gente, Igor, eu só paro amanhã, dormindo, Sim. né? Não, eu sei. Não, mas assim, eu queria perguntar, não é uma técnica nova, certo? Não. Então, assim, quando isso foi descoberto? Porque, assim, eu quero passar para as pessoas que estão ouvindo a gente que não são coisas que, assim, nasceu uma pessoa ali e falou, gente, ó, vamos fazer isso aqui, vamos chamar de reiki, né? Tem uma história por trás, correto? Tudo, na verdade, né, Igor? A gente pode entender que nós estamos reaprendendo. Né? Se você falar numa regressão de vidas passadas, os próprios atlantes egípcios já faziam. Né? O reiki não é diferente também, são símbolos e energia. Né? Quando Mikao Uzui ele canalizou por volta de 1800, entendeu? Por volta de 1900, ele trouxe para nós, canalizou, e a partir de Mikao Uzui começou a surgir outros reikis. Né? Então, hoje nós temos o reiki japonês, que é o tradicional de Mikao Uzui, aí vem o reiki xamânico, estelar, karuna, e vários outros tipos de reiki. Né? Mas eu gosto de entender que nós estamos reaprendendo, porque tudo isso já existia. Mas que foi canalizado por Mikao Uzui, né? Meados de 1800. Legal. E assim, eu queria, voltando para a parte do atleta, então, se o atleta está com uma dor, alguma coisa, uma dor que está doendo demais, ou ele está, vamos dizer, estressado, ou está preocupado com a decisão do treinador, ou isso, aquilo, como que o atleta pode usar, ou ele pode usar para uma dor, pode usar para, sei lá, para aliviar um pouco do estresse. Como que um atleta poderia aplicar ali o reiki na vida dele? Primeiro, não tem contraindicação. Uhum. Tá? Segundo, ele pode usar para tudo, Igor. Tudo. É para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, é para uma briga que ele teve com alguém, uma discussão, tá? É por um mal-estar, uma depressão. Não tem regra. É para tudo. Por quê? Se o teu coração está com uma dor, é porque aqui tem energias concentradas, tá? Nós temos que despolarizar essa energia concentrada. Então, ela começa muito tranquilo. Então, você, como a Fran deu o exemplo, você está chateado com o chefe.
Então, começa essa energia de estar chateado com o chefe, mas é uma energia sutil, né? Pô, vou lá, faço a aplicação de reiki, está tudo bem. Só que você não cuida. Isso vai virando uma bola de neve. Daqui a um pouco, você vai na medicina alopática, ele vai fazer um exame e você vai ter um problema físico. Então, depende do estágio de cada situação, tá? Mas é para qualquer coisa, você pode. Para você ter insights, Igor. Sim. É muito legal. Você vai e faz uma autoaplicação de reiki ou recebe um reiki, muita coisa ali, entendeu? Já é junto com uma meditação e muitas ideias começam a surgir para você entrar, para jogar. Imagina você fazer uma autoaplicação antes do jogo. Tá? Então, seja o que for, não tem regra. Você pode aplicar o reiki. Logicamente, que eu estou falando que não tem regra, mas é necessário a pessoa fazer o curso, porque ali a gente direciona. É uma energia que é uma energia voltada de morna para quente, então tem algumas situações que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa com febre, ela não deve aplicar o reiki, porque ela já está quente, e isso potencializa, entendeu? Então, tem alguns pormenores que a pessoa precisa se fazer o curso ou se tratar com um especialista. Entendi. Mãe, você ia falar alguma coisa? Eu ia só complementar o que ela estava falando, tipo assim, por exemplo, um atleta machucou, porque o reiki é em posição de mãos. Então ele machucou o joelho, ele vai lá e coloca as mãos para direcionar aquela energia. Apesar de que ele pode fazer sem impor as mãos, através do olhar. E também no curso você aprende que tem vários pontos que a gente aplica o reiki, auto-aplica, né, Léo? Para poder deixar a pessoa equilibrada, equilibrar os chakras. Mas naquele momento de dor, você pode canalizar mais naquela dor através da imposição de mãos. Então, Entendi. só precisa ser reikiano que é fazer o curso. Sim, não, legal. Uma coisa que eu queria comentar, que você comentou apenas, às vezes, de olhar, né? Para quem não assistiu o filme Heal, né, o Heal, que seria cura em português, né? Eles falam muito sobre isso, né? Teve um cara lá que teve um acidente, falaram que ele não ia andar mais, e aí ele começou, Exato. não necessariamente ele usou reiki, né? Ele não especifica o reiki, mas eu acho que ali mostra o poder que a energia tem, né? Se a gente aplicar a energia de maneira correta, tem. E ele passava 3 horas por dia ali imaginando a coluna vertebral dele sendo curada e hoje o cara, meu, ele Normal. ensina essas técnicas, exato, ele ensina essas técnicas para todas as pessoas do mundo porque ele se curou com isso e a medicina tradicional disse que ele provavelmente não iria andar mais e com a medicina alternativa ele pôde se curar, né? Então acho isso muito legal. Porque, Igor, terapias holísticas, quando você estuda, você adquire autoconhecimento. Uhum, Você olha para si, né? Então, você começa a entender que você pode tudo, sim. tá? As suas células são comandadas pelo que você pensa. São as toxinas psíquicas, né? Uhum, Ou, né, você com os seus pensamentos positivos, a cura. Ou você acaba com o seu corpo, ou você tem ele neutro, ou você bomba o seu corpo de energia maravilhosa. legal. Sim, com certeza. E aí, eu queria continuar com essas terapias, tem milhares para a gente falar, né? Mas uma que eu gostaria de falar muito, que eu também usava bastante, é a auriculoterapia, mas se você pudesse falar um pouco como, como funciona, e um pouco sobre a cromoterapia que vocês comentaram antes, né? E também, assim, voltando, levar um pouco mais para o atleta ali, para quem está ouvindo a gente, como que ele poderia usar a cromo, como que ele poderia usar a aurículo também.
Então, a auriculoterapia é a terapia que é feita no pavilhão auricular. Na nossa orelha tem toda a representação do nosso corpo. Então, cada pontinho aqui representa um órgão, um sistema do nosso corpo. E ele tem um resultado de uma ação muito rápida também. Então, por exemplo, a gente está falando, bom, teve um problema na coluna, estava jogando, teve um problema na coluna. Aqui, essa área representa toda a nossa coluna. Então, quando o terapeuta vai lá, ele mexe aqui, a pessoa que está com na coluna sente a dor, e aí o terapeuta vai colocar ou uma agulhinha, ou uma semente, ou um cristal. Existe pontos de ouro, de prata, que vai sedar ou estimular. E também pode ser feito, através desses pontos, o equilíbrio também. Então, a gente tem alguns pontos aqui que a combinação desses pontos tira a ansiedade, acalma o estresse e diminui a dor. E aí você vai ficar com esses pontinhos aqui durante. Se for semente, por exemplo, você tem que, durante a semana, ir apertando esses pontos para acionar. Se for uma agulhinha, não precisa. Durante 7 dias vai ficar. Então, ou seja, o tratamento não é só ali na hora, ele vai permanecer durante uma semana. Muito provavelmente, a hora que você tirar a sementinha, você não está mais com a dor. Tudo Sim, depende do tamanho do problema, né? sim. E além da... E a cromoterapia, ela trabalha... Não sei se a aurícula ficou clara. Não, ficou. E também eu acho legal falar assim, eu tive experiência com a aurícula que, meu Deus do céu, o quanto que doía minha orelha, até para dormir às vezes no travesseiro ali, porque tava com tanta dor no corpo que, meu Deus do céu. Então, Sim, se mas vocês no não outro acreditam, dia você acordava bom, né? com certeza, mas eu falo assim, se alguém não acredita que a orelha é ligada com o corpo inteiro, eu desafio você a fazer auriculoterapia e ver o quanto que, o quão conectado tá uma coisa com a outra. E Verdade. as mãos Mas, também, Igor, as mãos e os pés. sim, Né? sim. Às vezes, por exemplo, se você quiser algo muito rápido e você não tem ali algum terapeuta auricular, né? Você mesmo pode ir através com as suas mãos e tocando as suas mãos, procurando aqueles pontos que estão bloqueados e desbloqueando. A mesma coisa os seus pés. Lógico que seria interessante você se tratar com uma pessoa especialista, mas às vezes está naquele momento que você está no desespero, faz um escaldapés, né? Faz ali a massagem nos seus pés, que também é fantástico. Legal. O começo da auriculoterapia, eles faziam com espetinho de madeira. Meu Apertavam o pai espetinho amado. de madeira ali. Então, e agora a gente já está modernizado, né? Aham, que bom, que bom. Mas E a se você quiser. cromo, Aham, agora. vou emendar aí na cromo. A cromo é a terapia através das cores. Cada cor tem uma frequência vibracional. E cada frequência está ligada com os nossos chakras, e cada chakra tem os seus órgãos. Mas vamos falar mais resumidamente o que o atleta pode usar. Uhum, Por exemplo, a cor verde é uma cor de cura, de desinflamação, e é usado na cromoterapia lâmpadas, como chama? de LED? Luzes de Ah, cromoterapia, então, de LED. Então, tem um bastão com a ponta de cristal, que você coloca a cor e coloca lá onde está o problema, para resolver. Por exemplo, a cor verde. Mas, como a gente já estava falando aqui, já se sabe que você não precisa disso. Você imaginar a cor, você já está direcionando para aquele problema que você tem, já está desinflamando, já está curando aquela dor. legal. Se a pessoa precisa de se acalmar naquele momento, ela se imagina no meio de um balão de cor azul, por exemplo. O Uhum, azul, além de acalmante, ele também é cicatrizante. uhum, Se você... Então, eu acho que assim, no caso de atletas,
são as duas cores que mais iriam trabalhar. Mas vamos supor, você está indisposto, você não está legal, você precisa de força, precisa de energia. Você imagina um vermelho. Mas aí você não precisa tanto assim. Então você utiliza, imagina um laranja, um amarelo, porque são as cores quentes, as mais quentes, então são 7 cores, as cores do arco-íris, que vai do vermelho, que é o mais quente, até o violeta, que ele é mais frio, ele é mais sutil. Então você vai fazer uma meditação, que a gente já falou de meditação, você imaginar uma cor violeta, ou até uma cor índigo, vai te ajudar também a se concentrar melhor, a se conectar melhor. Uhum. Então, Aham. E eu queria perguntar, assim, seria interessante, por exemplo, na hora de dormir, colocar no abajur ali, deixar uma luz, não sei, de uma cor que ajuda a relaxar, ajuda a recuperar os músculos. É interessante fazer isso? Ou é muito tempo, não funciona? Como que funciona isso? então, tudo depende se você dormir no quarto sozinho, né? Porque vai pegar para todas as pessoas. Sim. E é interessante, sim, se for num momento que você está precisando daquilo. Mas você não pode usar com muito tempo, porque Nada que é demais é bom também. né? Tudo que é demais pode Aham. fazer o efeito invertido. Sim, sim, legal. Não, entendi. Enfim, eu gostaria de continuar falando de milhares de terapias. Eu acho que a gente vai ter que gravar talvez uma parte 2 provavelmente. E quero fazer inglês também, porque acho que a gente falta muito isso aqui e eu gostaria muito de passar esse conteúdo em inglês, né? Enfim, para minha última pergunta para vocês, é uma pergunta que a gente sempre pergunta para os nossos convidados. É, a gente procura sempre trazer pessoas aqui que vão agregar alguma coisa para quem está ouvindo, né? E eu creio que qualquer pessoa se a gente pegar qualquer tipo de pessoa, sempre alguém vai ter alguma coisa para agregar. Então, assim, eu admiro muito vocês, eu creio que o Instituto está fazendo algo gigantesco, não só o Instituto, mas vocês na vida pessoal de vocês, para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor. E então, assim, eu considero vocês pessoas que possuem sucesso, né? Por isso que eu trouxe vocês, por isso que eu vou fazer essa pergunta agora. Eu acho que o que vocês estão fazendo assim, é gigante, porque existem barreiras, né? Existiam mais, agora está diminuindo, graças a Deus. Porém, Exato. assim, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Acho que tem tanta coisa então para beneficiar não só os atletas, mas qualquer tipo de pessoa. E infelizmente muitas pessoas não possuem esse conhecimento ainda de ter a mente aberta o suficiente para ir buscar esse tipo de terapia, né? E então assim eu quero muito compartilhar isso com as pessoas. Enfim, eu agradeço vocês por toda a ajuda que vocês já me deram e me ajudam até hoje nessa parte de terapia e todas as outras áreas da minha vida. Mas assim, eu queria perguntar para vocês como vocês definem sucesso, o que é sucesso para vocês? Quem quiser ir primeiro. Pode falar, Léo. Para mim, sucesso, Igor, é aproveitar cada minuto da minha vida, né? Cada instante que eu tenho para fazer a diferença para mim, para quem me rodeia e para o mundo. Porque, assim, nós sabemos que há tempo. Eu posso esperar mais 10 anos para fazer isso? Posso. Só que o que eu perdi, eu não recupero. Vai ser daqui para frente, não vai ser daqui para trás. Sim. Então, para mim, sucesso é eu acordar de manhã e dizer gratidão por estar viva, mas que eu faça hoje tudo o que eu possa, a cada minuto da minha vida, para mim fazer a diferença para mim, para os que me rodeiam e para o planeta. Então, para mim,
O trabalho é trabalhar para ajudar o outro. O que você recebe, essa compensação, né, não é o mais importante, é o que você faz. Então, para mim, sucesso é ter boas ações, é praticar essas boas ações a cada minuto da sua vida, não importa onde você esteja, né? Ter sucesso é fazer essa diferença no nosso planeta. E eu sou muito feliz, porque eu estou fazendo isso. Ou bem ou mal, né? Poderia ser muito melhor? Claro que poderia, mas de verdade, o que eu consigo, eu estou fazendo. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso. Tá? O dinheiro, ele tem que correr atrás de você, ele tem que trabalhar para você. Se você trabalhar para o dinheiro, você não consegue ter esse tipo de ação assertiva. Então, para mim, o sucesso é isso, e eu me considero uma pessoa de sucesso. Que bom, maravilha. Bom, resumidamente, para mim, sucesso é ser ou estar feliz. Uhum. Porque eu acho que dentro disso você está equilibrado, você está realizado. Não só eu, todos que estão à minha volta também, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Sucesso é É. estar feliz. E Feliz quer dizer que todo mundo está junto. acho legal isso. E outro dia eu estava conversando com alguém e a pessoa falou que a gente sabe que a gente é feliz ou que a gente teve sucesso de verdade é quando a gente fica feliz pelo sucesso dos outros, né? É verdade. Então, isso Perfeito. eu acho que é muito poderoso. Não é fácil, né? Quando a gente vê outras pessoas ganhando, tendo sucesso e a gente está trabalhando e a gente não tem, mas a partir do momento que a gente, né, começa a ver as coisas de Outro outro ângulo. ponto, outro ângulo, e a gente começa a ficar feliz por outras pessoas, isso sim é ter sucesso. Enfim, muito obrigado por vocês participarem. É, sou muito grato por vocês, pelo Instituto. Para quem não conhece o Instituto, recomendo que vão conhecer não só o Instituto, mas as terapias em si, né? E que eu acho que só tem a agregar para quem é atleta, para quem não é atleta, para qualquer pessoa que quer melhorar de vida, que quer manter a vida boa, né? Eu acho que essas terapias só tem a agregar. Então, muito obrigado a vocês por participarem aqui. Nós também agradecemos muito, porque é muito bom divulgar as terapias, né? Porque, na verdade, assim, a gente quer ajudar, mas é o que você falou, as pessoas não conhecem, não sabem como chegar, e santo de casa não faz milagre, então a gente precisa que as pessoas tenham mais noção de tudo o que é, porque às vezes você tem uma pessoa tão simples, precisando de uma coisa tão simples, você pode ajudar, mas você não consegue alcançar. Uhum. Então é muito bom a gente fazer essas divulgações para as pessoas saberem e quererem saber procurar ajuda. E a gente está à disposição para qualquer dúvida que as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram. A gente está à disposição para falar mais sobre se alguém quiser saber mais. E obrigado E por muito você obrigado. ajudar. Uhum. E muito obrigado, Igor, de você estar fazendo esse trabalho tão lindo, tão gigante, como você diz. É por aí que a gente vê que está dando certo, que vale a pena se esforçar, que vale a pena passar por cima de muitas coisas, que vale a pena pavimentar essa estrada, porque tem gente linda nessa estrada trilhando, e uma delas é você. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigado, obrigado vocês e vocês estão nessa caminhada comigo aí, Tamo vamos para cima junto. para mudar esse mundão aí, É isso aí, estamos junto mesmo. tá bom? Muito obrigado, a gente se Um fala e abraço. vamos treinando inglês para a gente poder fazer o episódio em inglês também, Tá Tá bom. bom, certo? combinado. Falou, obrigado. Beijo para todos Beijo, vocês. Muito obrigada, Igor. beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.